Vou falar agora sobre o signo de Sagitário, que é um signo que eu conheço muito bem, tenho muita familiaridade, porque a minha lua é em Sagitário. E mais pra frente eu vou falar em outros vídeos, outras oportunidades sobre os planetas e como o signo que você tem na tua lua, ele tem uma influência grande na tua vida, principalmente no aspecto emocional, dos teus desejos, né, o teu temperamento. E eu percebi muito essa minha lua em Sagitário, porque geralmente é um signo que você vai ter que aprender a desenvolver aquela energia para que aquilo flua. No meu caso, a parte emocional começou a fluir quando eu comecei a entender que esse Sagitário, ele, por ser uma energia de fogo, e é um fogo mutável, é, é muito interessante você, quem tem Sagitário, quem é de Sagitário, enfim, tem que ver no mapa, a, o desenvolvimento ele vem através das experiências, das vivências. Sagitário é muito sobre sabedoria. E sabedoria você adquire quando você realmente entrou de cabeça em algo, experienciou aquilo, vivenciou aquilo, e depois você sai com uma sabedoria. É um conhecimento atrelado à experiência. E quando você faz isso, Sagitário precisa primeiro experienciar, para depois racionalizar a coisa e entender o que, que é. Né? Ao contrário de Gêmeos, que é o signo oposto a Sagitário, Gêmeos é mais mental, mais intelectual. Ele considera a situação, seja lá o que for antes, de várias formas, ele racionaliza aquilo e ele decide baseado na mente. Já para Sagitário, eu diria que não funciona muito bem assim. Eu já vi na prática. Você precisa, muitas vezes você vai tentar racionalizar e aquilo não vai ser bom para você. Porque você sabe que no fundo você precisa da experiência. Sagitário, ele tem aquele espírito aventureiro, de encarar as coisas, principalmente se é uma coisa nova, diferente, porque ele sabe que se ele vivenciar aquilo, experienciar aquilo, aquilo, seja bom ou seja ruim, vai trazer expansão para ele. Vai trazer essa sabedoria interior. Sagitário, ele representa muito essa questão do sábio. O sábio, ele sabe das coisas, não porque alguém falou, porque ele estudou, mas porque ele viveu aquilo. E para quem tem Sagitário é muito importante entrar nas experiências e depois você chega às conclusões, se é que precisa chegar a alguma conclusão, entende? Então, eu aprendi muito com essa energia, aprendo ainda. Por isso que eu passo essa visão até pessoal minha, porque essa energia de fogo é um fogo mutável, ou seja, você tem que aprender a se adaptar às situações, aos desafios, aos ambientes, às pessoas, às oportunidades, porque isso traz expansão, essa é a energia de Sagitário, essa expansão. Sagitário tem muito a ver com a liberdade. E é muito fácil você. Como Sagitário tem a ver muito com também valores, crenças religiosas, fé, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é uma energia que ela precisa da liberdade, isso envolve muito a liberdade da fé, da sua religião, buscar. É muito fácil cair no lado desequilibrado do signo, que é ficar preso a certos valores, fé, religião, e acaba virando uma pessoa até um pouco fanática, sabe? Isso traz, muitas vezes, para o sagitariano, muita dor de cabeça, muita limitação. Então tem que aprender a, muitas vezes, ver aonde que está essa liberdade e ver se perguntar se eu estou realmente sendo livre nessa linha espiritual, nessa religião, com esses valores, nessa situação, porque para Sagitário o desafio é justamente estar sempre buscando esse senso de liberdade dentro e senso de liberdade fora. Porque expansão, crescimento vem através desse senso de liberdade. E para Sagitário é muito importante desenvolver isso e cultivar isso. É um signo que, por ter essa questão da sabedoria, do estudos superiores, né? Isso você entra mais nas definições, que Sagitário tem a ver com estudos superiores, com viagens ao exterior, tudo em Sagitário é grande, é expansão. E por ter tudo isso, geralmente são pessoas que desenvolvem muita sabedoria, muito conhecimento atrelado à experiência, e são grandes professores, que
passam tudo isso de uma forma com muita sabedoria para as outras pessoas, né? Geralmente são grandes professores, às vezes grandes profetas até. Então, essa é a grande energia de Sagitário. Qual é o grande cuidado que precisa ter com Sagitário? Quando a energia está mal desenvolvida, né? Geralmente o Sagitário ele pode ter essa parte de ser exagerado, né? Exagerar em situações, exagerar tudo. Então, às vezes, Sagitário fica muito preso porque faz tempestade em copo d'água e às vezes se limita, causa muita confusão com coisas que, se não aprender a ter pé no chão, a respirar e ter calma e olhar para a situação, vai gastar muita energia, vai gerar muito conflito por causa dessa tendência ao exagero. Então tem que trabalhar, porque a energia num desequilíbrio, eu sei muito bem já como é desgastante você, né, exagerar todas as situações, reagir com exagero a tudo, né? Quando você sente raiva, você sente muita raiva, expressa muita raiva. Quando você gosta da pessoa, você exagera naquele gostar, né? Tem que achar um certo equilíbrio. Não tem problema em ser expansivo, mas entender que tem momentos que aquilo pode até parecer algo grosseiro para as outras pessoas, pode ser um pouco rude, inclusive, um pouco, às vezes, indulgente, muito agitado, né? O sagitariano, ele busca as coisas, mas assim, ele não tem paciência, ele fica agitado, é aquela pessoa que não para. Quem tem lua em Sagitário, que nem eu, por exemplo, já deve ter experienciado em vários momentos e teve que aprender com essa parte de respirar e focar nas coisas, porque às vezes o exagero ele leva até a dispersão, né? Então, o Sagitário, meta, né? Eu falo, exercício físico é muito bom para trabalhar essa energia, porque é uma energia muito boa para atividade física, tem muito vigor físico, muita energia. Então, atividades físicas onde você consegue estabelecer metas vão ajudar muito a trabalhar essa energia. Você colocar, por exemplo, eu vou correr, então vou correr 100 metros, 200 metros. Vou nadar também, 50, 100 metros. Isso ajuda muito. Quando o sagitariano ele sabe, ele tem uma meta, isso para exercício, isso para metas de vida, para tudo, vai ajudar. Outro aspecto interessante que eu senti muito, que foi talvez assim, essa lua em Sagitário, que eu senti trabalhar, foi muito a questão da busca por um sentido maior das coisas. Para Sagitário é muito importante se conectar com a sua religiosidade. Não estou falando de religião, estou falando de religiosidade, a sua fé interior, o seu espiritual. E porque vai chegar um momento que para Sagitário, se não tiver essa fé, essa jornada espiritual na vida, para Sagitário as coisas elas perdem o sentido. É muito fácil para Sagitário, de repente, a busca mundana ficar sem sentido. O sagitariano ele fica desanimado até. Ele é um signo que traz uma energia de muita animação, entusiasmo, mas que se não tivesse esse trabalho espiritual junto, a pessoa fica facilmente desanimada, ela fica frustrada com né, essa parte mais material, mais prática, mais mundana, e ele acaba se tornando uma pessoa até depressiva, digamos assim. Parece que falta energia. Então, para trabalhar é muito interessante desenvolver a fé, desenvolver a sua religião, sua religiosidade, sua espiritualidade, filosofia, valores, deixar isso bem firmado em você, compreender isso, né? Depois que eu comecei a buscar, estudar mais sobre isso, foi quando eu senti que essa energia ela se equilibrou dentro de mim. E daí você pode fazer muita coisa. Ela é uma energia que eu falei, expansão. O planeta que rege é Júpiter. Júpiter traz aquela boa sorte, aquela expansão, aquela ajuda para as pessoas de Sagitário. Então são pessoas que elas, de alguma forma, elas sentem que elas são protegidas. Então elas fazem as coisas, elas se arriscam, elas gostam de se arriscar, porque elas sabem que existe uma certa proteção espiritual, digamos assim, e que elas podem buscar essa parte, ser mais expansivo, mais aventureiro, buscar a verdade. Sagitário é muito verdadeiro, muito honesto. É claro, quando está desequilibrado, ele pode ser um pouco arrogante, um pouco grosseiro, muitas vezes, né? Um pouco imprudente até, não sabe o tempo das coisas.
mas em geral é um signo que faz a pessoa se conectar muito com esse lado espiritual.